Olá a todos, prazer em estar com vocês. Hoje a gente está muito feliz em receber aqui na Gentrop a Adriana. A Adriana foi responsável pela nossa pesquisa sobre a ESG Provider Lens. Hoje a gente vai contar um pouquinho como que foi essa certificação, tudo que aconteceu ao longo desse processo, quão importante ela é. E a gente está, mais uma vez, muito feliz de ter a Adriana aqui com a gente, contando um pouquinho mais a fundo como que funciona todo esse processo. Adriana, seja muito bem-vinda. Prazer ter você na Gentrop. Já adianto que foi uma experiência incrível receber você ao longo da pesquisa. Todos que tiveram a oportunidade de se conectar com você tiveram um carinho enorme pela sua pessoa, pelo profissional. Então, fica à vontade para se apresentar e espero que seja uma troca muito rica aqui. Sem dúvida. Bom, eu sou a Adriana Frantes, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou analista principal do estudo do Google, da ISG. A ISG é uma empresa americana com ações na Bolsa de Valores, fundada em 2006, representada no Brasil pela TGT. Há 5 anos nós fazemos estudos no mercado brasileiro. Eu vim do mercado financeiro, trabalhei por muitos anos no mercado financeiro, depois comecei a atuar em consultoria, que eu faço isso até hoje, e então comecei com pesquisas na ISG há alguns anos e sou a pesquisadora sênior da empresa. Obrigada, Adriana. Para iniciarmos, gostaria que você explicasse um pouquinho o que é a certificação ESG Provider Lens Google Cloud Partner Brasil. ESG Provider Lens, como o nome diz, o lens, a gente quer fazer o quê? A gente quer olhar detalhadamente, é uma lente no fornecedor. Legal. Então, nossa proposta é, de fato, analisar o mercado de tecnologia local. Então, o estudo Google, por exemplo, ele foi feito em vários países simultaneamente. E aqui no Brasil, eu analisei cerca de 80 fornecedores, de forma detalhada cada um deles. Então, nosso objetivo é fazer estudos dos mais variados temas. Então, este ano nós vamos fazer 20 estudos diferentes, nos quais a gente faz um comparativo dos fornecedores naquele mercado local. É importante saber, né, porque, mais uma vez, apesar de a gente ser uma empresa que participou desse processo e que foi certificada por vocês, acho que muito do mercado ainda precisa entender a fundo como funciona e a relevância que essa certificação tem. Né? Do lado da Gentrop, abriu muitas portas, assim como tem aberto. Né? Isso leva um peso diferente para o cliente final, a partir do momento que ele tem um parceiro que é certificado, com o olhar de uma instituição terceira e que a gente sabe que vai bem a fundo na casa, né, daquele parceiro, entendendo todo o processo. Então, obrigado por compartilhar. Ainda assim, no detalhe, né, como o estudo é feito e o que é mensurado nesse levantamento? Bom, todo estudo ESG Provider Lens, ele é um estudo longo, que dura em torno de 5 a 6 meses. Por quê? Porque ele tem uma metodologia muito robusta de pesquisa. Então, nós desenvolvemos o questionário, então nós convidamos os fornecedores a participarem. No caso do Google, foram convidados mais de 100 fornecedores, parceiros do Google. Então, a gente aí começa uma fase toda de resposta de questionário. Boa parte dos nossos estudos, eles têm dados quantitativos como base, o que dá mais robustez aos resultados. Nós fazemos nesse período conversas com os fornecedores, nos quais os fornecedores apresentam à empresa sua visão de futuro, qual é a sua estratégia, qual é o seu portfólio. Depois tem uma fase de comparação, então, com todos esses dados que nós conseguimos obter, a gente faz uma parte de comparação e estudo desses fornecedores. É importante dizer que a gente tem uma equipe no Brasil que faz pesquisas secundárias. Então, como eu falei, né, é uma pesquisa detalhada do fornecedor. A gente não só olha o questionário que vocês respondem, como fazemos reuniões 1 a 1 para entender o posicionamento, como também fazemos todo um levantamento, como é que esse fornecedor está se posicionando no mercado, como é que o website dele está, qual é o tipo de conteúdo que ele gera num blog, num webinar. Então, a gente olha como é que ele está se mostrando para o mercado no LinkedIn. Então, a gente faz uma varredura, por isso que é realmente um detalhe dos fornecedores. Para após essa etapa, nós fazemos um posicionamento nos grids, tá? E após isso, a gente escreve todo um relatório bastante completo,
no qual eu destaco os pontos fortes de cada fornecedor e dou alguma recomendação, alguma sugestão de melhoria, né, visando, né, o que traz para o fornecedor uma oportunidade de fazer um benchmark, de olhar como é que ele está posicionado em relação aos seus competidores, e também é um olhar de fora, né, um olhar isento de alguém que está te dando e falando naquilo que você é mais competitivo, suas forças, e também trazendo algum ponto de melhoria. Ou seja, é uma pesquisa bastante robusta, Sem né? dúvida. É importante ressaltar, eu tive a oportunidade de participar com você em algumas etapas, né, desse processo, e para a gente foi super gratificante o que a Gentrop, na nossa percepção e que foi atestado ao longo da pesquisa, qual que é a mensagem que a gente leva para o mercado, como que a gente tem se posicionado. Mas acho que fica aqui, né, a importância, né, dessa certificação e tudo que eles avaliam para uma decisão, seja para vocês que pensam em fazer, seja para quem já fez, né, e o quanto isso é importante para nós aqui da Gentrop nesse processo. E aí, Adriana, outra questão que eu queria saber de você, de que forma o estudo auxilia as companhias na escolha de fornecedores de tecnologia? Um dos objetivos do estudo, né, é de fato prover informação e insumo para o end user, para que ele possa tomar melhor decisão ao contratar um fornecedor. Então, a partir dos critérios que o end user, o cliente tem, ele vai conseguir alinhar esses critérios com os resultados da ESG, né, do Provider Lens. Veja, como eu disse no Google, a gente partiu de uma lista de 100 convidados, nos quais eu avaliei 80, e nem todos desses 80 atenderam a critérios mínimos para serem qualificados. Na maioria dos quadrantes, eu tenho em torno de 20 fornecedores. Então, nós estamos falando de um grupo bastante seleto, e esses fornecedores, obviamente, são aqueles que, na minha visão e com as informações que eu obtive, são aqueles que têm excelência na entrega, têm capacidade de entrega, têm equipes especializadas, times robustos, portfólio muito completo. Então, de fato, eu apresento ao end user um shortlist daqueles que são mais capacitados nos temas que eu analisei. Excelente, ou seja, a pesquisa ela atesta, né, que aquele parceiro que foi premiado naquele ano é um parceiro que de fato está pronto para entregar qualquer negócio de qualquer vertical, de qualquer tamanho e que foi avaliado criteriosamente aí ao longo de todo o processo. Adriana, quais os maiores desafios que os provedores enfrentam atualmente para implementar serviços em nuvem? Bom, eu poderia destacar desafios técnicos, por exemplo. E já é um spoiler um pouquinho do estudo que eu estou acabando o segundo ano. É o segundo ano que a gente faz o Google no Brasil. Legal. E eu estou acabando a segunda edição, então eu já vou dar um pouquinho de spoiler aí dos achados. Uma questão técnica, sem dúvida nenhuma, é uma tendência para ambientes multi-cloud. Tá? Então, eu poderia aqui falar muito sobre essa questão técnica, mas eu queria destacar uma outra que às vezes não é muito mencionado, que é o desafio, que tem muito mais a ver com o desafio humano. Qualquer ambiente, ainda mais um ambiente multi-cloud, ele precisa de especialistas e muitas vezes que tem expertise numa nuvem, em outra nuvem. Então, tem um desafio, a gente sabe que o mercado, de profissionais é um mercado escasso e a gente tem uma demanda aquecida. Então, eu digo que selecionar bons profissionais, e eu sei que vocês têm uma estratégia de preparação desses profissionais, de treinamento, para certificá-los, porque certificação e especialização é muito importante nesse negócio. Então, eu diria que o maior desafio dos fornecedores no nosso mercado é realmente preparar estes profissionais para esses desafios e a questão de retenção destes talentos, né, num mercado que a gente sabe que é escasso de bons profissionais. Então, eu poderia contar muito dos nossos desafios técnicos, que eu imagino que eu sei que vocês têm, mas eu ficaria bastante atenta à questão humana, né, de retenção de talentos. Excelente, Adriana. E para contribuir, né, acho que não só a retenção, mas a gente também tem encontrado muito o processo de transformação. Quando a gente fala de workspace, foi algo que a gente trouxe bastante também durante a avaliação com vocês,
né, o cuidado humanizado, como que a gente faz com que a tecnologia seja parte desse processo de mudança. Então, a gente tem visto isso quase que todos os dias. Eu falo que eu já trabalho na parte de vendas para tecnologia há bastante tempo, mas nos últimos anos as minhas discussões elas têm sido muito mais com tecnologia e a área de departamento de recursos humanos, pessoas do que só tecnologia, né? E algo que a gente tem exercido muito nos últimos tempos, eu pergunto muito para os nossos clientes, né? Conta para mim uma história de insucesso e uma história de insucesso. A de insucesso, ela sempre vem muito associada a não ter tido um processo de change management. Sim. A de sucesso, ela teve um excelente processo de change management. Então, a gente vive, de fato, né? A Gentrop, ela tem uma metodologia muito rica dentro de casa, onde a gente pensa muito no desenvolvimento do profissional, no crescimento dele dentro da empresa. E quando você faz algo estruturado, a retenção, ela acontece naturalmente. Né? Mas a gente tem posicionado muito também que a tecnologia ela precisa ter um processo humanizado durante a sua implementação, porque senão no final do dia a gente está trocando fornecedor por fornecedor, mas a gente não está transformando. Né? E acho que foi muito do que você trouxe também na sua pesquisa, um dos diferenciais da Gentrop, que foi esse olhar humanizado, a gente ter todo um processo de acolhimento com a tecnologia na nossa mudança. Então, acho que é muito do que a gente tem falado mesmo, né? Profissionais, a pandemia ela potencializou muito isso, da gente ter pessoas fora das nossas regiões, né? Então minimizou um pouco o impacto, mas de fato profissionais de cloud ainda é uma audiência bastante escassa e que a gente tem que desenvolver cada vez mais as nossas pessoas, senão os desafios eles vão só aumentar. Sim, né? sem dúvida. Mas obrigado por compartilhar. Adriana, qual que é a importância da certificação ESG Provide Lens? Bom, para o end user é uma ferramenta importante para que ele possa tomar decisões, melhores decisões para a contratação. Para o fornecedor é uma visão de fora que traz oportunidades de aprimoramento e um benchmark com o mercado. Adriana, dentro dos perfis da empresa, da análise da ESG Provide Lens, em qual que a Gentrop se destacou, em qual que a Gentrop foi certificada? Então, são 4 posições. A Gentrop foi posicionada na liderança como líder. E por que a Gentrop foi posicionada dessa maneira? Porque ela tem um portfólio completo, uma visão de futuro, uma estratégia muito bem definida e, por outro lado, ela tem uma base de clientes grande, ela atende inúmeras verticais, independente do tamanho da empresa, ela está preparada para atender, tem estudos de casos comprovados, de sucesso comprovados, por isso que ela foi classificada na liderança. Então, a liderança é o mais alto nível de análise de vocês durante todo o processo de certificação. Sem dúvida. Excelente. Adriana, quais são os requisitos para obter a certificação ESG Provide Lens e o que vocês avaliam durante todo esse processo? Como funciona esse processo de certificação? Então, são muitos os requisitos. O questionário é super complexo, né? A gente exige que a empresa tenha projetos no tema, que ela comprove casos de sucesso, que ela tenha uma equipe experiente. A gente entra, por exemplo, vamos ver receita, dados financeiros, tamanho de time. Então, são muitos os requisitos para que a empresa seja qualificada num estudo Provider Lens. Adriana, o gerenciamento de serviços de TI engloba segurança da informação. Como que funciona esse quesito na análise de vocês durante todo o seu critério de certificação? Pois segurança é um tema muito atual, uma preocupação das empresas, especialmente quando a gente fala de cloud. Então, todo estudo Provider Lens, ele tem no seu questionário questões próprias para compreender como o fornecedor está posicionado em termos de segurança da informação. Então, é um tema muito relevante, presente em todos os nossos estudos. Excelente, Adriana. Qual foi o fator determinante que garantiu a Gentrop a certificação do ESG Provide Lens para Google Workspace? Em primeiro lugar, as especializações, a capacidade da Gentrop de atuar em projetos em todas as verticais, independente do porte da empresa. Então, estamos falando de grandes empresas, estamos falando de menores. Então, a Gentrop tem capacidade de entrega e qualidade dos seus serviços em todas as verticais. Adriana, qual a importância para as empresas serem citadas no estudo do ESG Provide Lens? Então, o estudo é feito globalmente com a mesma metodologia, o que significa que um fornecedor que é posicionado no nosso estudo, mesmo brasileiro, né, um estudo brasileiro, ele está
competindo, ele está em pé de igualdade com qualquer fornecedor global, porque nós usamos os mesmos requisitos, as mesmas métricas para posicioná-los nos nossos estudos. Excelente. E agora, né, eu queria ouvir um pouquinho de você. Quais os diferenciais que você enxerga na Gentrop para ela ter recebido a certificação? Boa pergunta. Na verdade, você já destacou uma que foi o que eu destaquei como força de vocês, né? É essa coisa do portfólio completo, porque assim, eu vejo o movimento dos fornecedores começando algumas iniciativas de workspace, mas o portfólio se resume à migração. Este olhar completo e humanizado, né? Então, o portfólio de vocês, quando vocês têm ofertas relacionadas a treinamento, para que os usuários possam adotar a ferramenta e utilizá-la da melhor maneira, na sua totalidade, preocupação com change management, porque não, na minha visão, a implantação ela é relevante, projetos que visem implementar e colocar no ar a ferramenta são válidos, mas isso é pouco ainda diante do desafio que tem até para a adoção do workspace. Então, a primeira coisa que eu destaquei, sem dúvida nenhuma, que é um diferencial tremendo de vocês, esse portfólio completo, que vai desde a parte de consultoria, assessment, até o projeto de implementação propriamente dito, e tudo que envolve para que a empresa tenha a melhor experiência e possa usar a ferramenta na sua totalidade. Então, isso para mim é um dos grandes diferenciais. Um outro que eu destaco, vocês têm 2 especializações Google Work Transformation, um específico para pequenas e médias empresas, um outro para grandes empresas. Quando eu olho os seus competidores, vocês são uma das poucas empresas do Brasil a terem essas 2 especializações. Como eu disse, eu estou no 2º ano do estudo. Vi muitos fornecedores que não tinham uma dessas especializações conquistarem apenas uma delas e voltado para pequenas e médias empresas. Então, a Gentrop, dentre todos esses competidores, é aquele fornecedor que está capacitado para qualquer projeto de qualquer tamanho, em qualquer tipo de empresa. Não estão limitados a pequenas empresas. Vocês podem fazer projetos maiores, projetos menores, vocês estão realmente capacitados para qualquer tipo de projeto de workspace. Então, para mim, e assim, falando um pouquinho mais sobre a especialização é uma conquista muito importante que o fornecedor tem. É um processo completamente auditado pelo Google e por terceiros, que ele tem que cumprir, o fornecedor, a Gentrop, teve que cumprir uma série de pré-requisitos em termos de certificações, casos de sucesso. Então, eu sei o quanto é difícil e é árduo para vocês conquistarem essa especialização e como ela é importante e valorizada no mercado. Então, quero aqui dar os meus parabéns, porque realmente esses são grandes diferenciais competitivos que vocês têm. Obrigada, Adriana. E acho que está muito claro com a mensagem que a gente leva, né? Essa da especialização de Work Transformation Enterprise, de fato, é a mais robusta, né, das especializações do Google. Foi um processo de 1 ano de auditoria. Então, reforçando o que você disse, é avaliado tudo minuciosamente, cada etapa do processo, né? Acho que é importante ressaltar que o Google tem melhores práticas e metodologias de implementação. É uma metodologia implementada globalmente, né? Então seja para todos os tipos e tamanhos de empresa, e que ela atesta que a Gentrop é um parceiro que está pronto para implementar grandes clientes também. E é muito importante ressaltar que a gente também coloca dentro dessa metodologia muito da nossa experiência com cada novo cliente, né? Então a gente fala, as melhores práticas estão aqui, mas como que a gente pode torná-la cada vez melhor para o nosso cenário, do nosso país, dado os desafios que a gente tem encontrado. Acho que trazendo essa mensagem da certificação, né, da especialização, todos nós aqui somos muito apaixonados por aquilo que nós fazemos. Acho que você teve a oportunidade de vivenciar esse carinho, esse amor, esse respeito pela tecnologia, pelas pessoas.
Somos gente que entende de gente, isso está no nosso DNA, a gente preza muito por isso. E deixo aqui também o meu sincero agradecimento a todo o time que fez essa especialização acontecer. Estou aqui como porta-voz desse tema, mas sem sombra de dúvida tem um time de gigantes aqui que garante que a gente esteja sempre à frente com as melhores tecnologias, implementando da melhor forma. E queria agora, para a gente encerrar, como que foi a sua experiência com a Gentrop? Já que a gente está falando um pouquinho de gente, né, como que você foi recebido, o que você gostaria de trazer sobre nós? Olha, vocês, assim, desde o começo, desde o nosso processo, vocês foram bastante transparentes, fizeram questão de participar do processo como um todo. Então, para a gente é muito importante para o analista fazer uma boa avaliação, uma avaliação precisa. Obviamente que as informações, quanto mais informação a empresa pode nos dar, melhor e mais precisa é a nossa análise. E a Gentrop, assim, sempre comigo, sempre se mostrou transparente, participou de todo o processo, respondeu o questionário. A gente sabe que é um questionário, porque a metodologia prevê um questionário grande, longo, trabalhoso, que não é um questionário que demanda informações de diversas áreas, do time todo, envolvimento, engajamento. Então, vocês sempre estiveram engajados no processo e foram super receptivos, né, à pesquisa e participaram de todo o processo. Foi uma honra e um prazer conhecê-los. Realmente foi muito rico. Aprendi muito, o analista sempre aprende muito ao conversar com os fornecedores. Fiquei muito impressionada com os casos de sucesso que vocês mostraram, que vocês apresentaram. Então, acho que foi uma parceria muito feliz e de muito sucesso. Fiquei muito feliz em conhecê-los. Obrigada, Adriana. Faça de suas palavras a nossa. Reforçando que foi uma alegria, ainda é, a casa é nossa, sinta-se à vontade para vir visitar quando quiser. Espero que a gente tenha outras oportunidades para falar sobre a pesquisa, que a Gentrop continue sendo líder, né, nas suas próximas análises. Foi um prazer receber você, obrigado por todo o carinho, todo o profissionalismo com todas as nossas pessoas. Deixo aqui o nosso agradecimento a vocês que estiveram aqui com a gente também. Obrigada a todos os envolvidos e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.